Cada foguete carrega uma rede neural, e essa rede, de maneira simples, é só uma função matemática. Há poucos dias a NASA lançou o Artemis II, uma das missões que mais usou IA na história para controle autônomo. Mas o problema é que ninguém treina uma IA diretamente num foguete de bilhões de dólares. Você precisa de um ambiente simulado, e construir uma simulação realista de física orbital é extremamente complexo. Para você ter noção, num simulador completo tipo Kerbal Space Program, você precisa calcular gravidade, variável, arrasto atmosférico, massa dinâmica, porque o combustível queimando muda o peso do foguete em tempo real, torque e momento angular, empuxo vetorial versus peso, atrito, aceleração e velocidade angular. É física do foguete em ambiente virtual. Então eu fiz uma escolha, simplificar o modelo sem perder a essência do problema. Mantive 4 pilares fundamentais: aceleração, velocidade como vetor x e y, deslocamento ao longo do tempo e trigonometria de orientação. O ponto-chave é a inércia. Se o motor desliga, o foguete não para no mesmo instante. Ele continua à mercê da física. É isso que torna o pouso autônomo um problema de aprendizado real. Não basta ligar o motor, você precisa saber quando, por quanto tempo e em qual direção. Primeiro obstáculo: detectar a colisão com o solo. Inicialmente eu ia usar uma lua girando, mas isso se tornou um problema técnico porque o Pygame possui colisor nativo apenas para caixas, e eu teria que detectar a colisão através de uma função circular. Isso seria bem complexo. Então eu inverti o problema. Se eu posso criar uma função matemática para gerar qualquer curva, posso usar essa mesma função para calcular a altura do chão em qualquer ponto. Criei então uma função com 3 ondas senoidais somadas com frequências diferentes. O arredondamento cria regiões planas onde o pouso é possível. E como eu tenho a função em qualquer frame, eu sei exatamente onde está o chão sobre o foguete. A detecção de colisão foi resolvida de forma simples. Agora o foguete precisa sentir o ambiente. Eu dei a ele 4 inputs: velocidade lateral, velocidade de descida, ângulo de inclinação e distância até o solo. Com esses 4 números, um algoritmo tem informação suficiente para aprender uma política de controle. Neste ponto, eu tinha física simulada, terreno procedural e sensores, porém faltava inteligência. Depois de validar a física manualmente, era hora de passar o controle para a IA. Mas antes de mostrar os resultados, eu preciso te explicar por que eu fiz aqui é fundamentalmente diferente de um sistema de if-else, e também diferente do que a maioria das pessoas chama de machine learning. Quando a maioria das pessoas pensa em IA aprendendo, pensa em aprendizado supervisionado. Você tem dados, respostas certas, calcula o erro e ajusta os pesos. O problema é que isso exige um professor, e no meu caso não existe uma ação correta pré-definida. O foguete precisa descobrir sozinho o que funciona. Isso é aprendizado por reforço. O agente age e o ambiente responde, e uma recompensa indica se foi bom ou ruim. O objetivo é então maximizar essa recompensa ao longo do tempo. Só que existe um problema. Um foguete que explode e um que quase pousa podem ser tratados da mesma forma. A IA não consegue distinguir progresso. Então fui buscar inspiração na biologia. A evolução é a capacidade que uma espécie tem de melhor se adaptar ao meio e, baseada em suas características, viver tempo suficiente para passar seus genes para a próxima geração. Os que mais se adaptaram continuam, os outros desaparecem. Com o tempo, comportamentos complexos emergem. Algoritmos evolutivos aplicam essa lógica. Você cria uma população de soluções, avalia quais são as melhores, seleciona, combina e muta, sem gradientes e sem dados rotulados. Agora, deixa eu mostrar como isso funciona no código real. A função de fitness mede o quão próximo o foguete está de um pouso ideal. Velocidade baixa, ângulo estável, movimento controlado. Quanto melhor isso, maior o fitness. Os melhores indivíduos são preservados. Depois, novas soluções são geradas, combinando esses melhores e aplicando mutações. Isso mantém diversidade e evita estagnação. Cada foguete carrega uma rede neural, e essa rede, de maneira simples, é só uma função matemática. Ela recebe 4 números de entrada: velocidade x, velocidade y, ângulo e distância do chão. Esses 4 valores formam um vetor. Esse vetor é multiplicado por uma matriz de pesos. Depois disso, soma-se um bias, e então entra uma função de ativação. Essa função quebra a linearidade. Sem ela, a rede inteira seria equivalente a uma única multiplicação de matriz. Com ela, a rede consegue representar comportamentos mais complexos. As camadas internas comprimem valores entre -1 e 1. A saída transforma valores em algo entre 0 e 1, que pode ser interpretado como intensidade de ação. Esse processo se repete camada após camada. No final, você tem uma função que mapeia estados do sistema para decisões. Cada conexão entre neurônios tem um peso. Esse número define o quanto um sinal influencia o próximo neurônio. Se o peso é alto, aquela entrada tem mais influência. Se é próximo de 0, praticamente não importa. Se é negativo, ele inverte o efeito. Então o que você tem é um conjunto de números que define completamente o comportamento da rede. O algoritmo evolutivo não está ensinando o foguete a pousar diretamente. Ele está modificando esses números.
Antes da gente continuar, eu queria te apresentar o Game Dev. Se você quer entender a base real por trás dos jogos, matemática, arquitetura, pathfinding, IA e como engines funcionam por dentro, eu montei um e-book que sintetiza tudo isso em um só lugar. Mais de 50 páginas explicadas de forma lúdica com gráficos. Mais um pack com dezenas de códigos em Manin, Matplotlib, Monogame, 3GS e muito mais. Tudo por R$ 47,00, pagamento único, com todas as atualizações futuras incluídas. E se não for para você, você tem até 7 dias para pedir o reembolso. Link na descrição. Cada foguete começa com pesos aleatórios. A maioria gera comportamentos ruins, porém algumas combinações funcionam um pouco melhor. O algoritmo mede isso com a função de fitness, e então mantém os melhores. Combina entre si e adiciona pequenas variações. Com o tempo, esses números começam a se organizar, porque certas combinações funcionam melhor. Nas primeiras gerações, o comportamento é caótico. Os foguetes caem, giram, explodem, mas alguns são ligeiramente melhores, e esses são selecionados. Com o tempo, eles aprendem a não girar descontroladamente. Por volta da geração 49, alguns mantinham o motor em um estado constante com velocidade precisa. Eles não sabem que estão pousando, só aprenderam que isso melhora o resultado. Depois começam a corrigir o ângulo. Entre a geração 110 e 120, o ângulo começou a ser utilizado de maneira intensa para corrigir o comportamento. Minha sugestão é que, ao invés de usar a inércia, a rede entendeu que poderia acelerar para baixo e virar e desacelerar, para não sofrer a penalidade ao passar dos 15 segundos. A questão é que ela tentava virar muito próximo do solo e explodir. Ao chegar na geração 229, notei que o foguete atingiu seu ápice de desempenho, com pesos perfeitamente calibrados. No entanto, como o treinamento continuava após cada pouso bem-sucedido, as gerações seguintes começaram a apresentar uma degradação no comportamento, um fenômeno muito comum em IA. Por isso, decidi preservar o estado da geração 229 e usar esse modelo. O que você vê agora é a demonstração exata dessa inteligência em execução. Esse comportamento não foi programado, ele emergiu. A evolução transformou um comportamento aleatório em uma estratégia consistente. A rede não entende física, ela apenas mapeia entradas para decisões. Mas essa função foi refinada ao longo de gerações. Milhares de simulações foram comprimidas em poucos minutos. Comparada a um humano, a IA toma decisões mais rápido e sem fadiga. Ela não vê o mundo, apenas recebe números. Mesmo assim, encontrei estratégias eficientes. Uma delas é usar o ângulo para compensar o movimento lateral. Depois do treino, o modelo é apenas um conjunto de números. Hoje você viu um problema físico sendo resolvido sem regras explícitas. Viu como uma simulação pode ser simplificada de forma estratégica. Viu diferentes formas de aprendizado quando usar cada uma. Viu também como uma função de fitness pode substituir um professor. E comportamento inteligente emergir de um processo evolutivo. Mas o que acontece quando o problema fica mais difícil? E se houver vento lateral? E se o ponto de pouso mudar? E se múltiplos foguetes precisarem cooperar? Isso mudaria completamente o comportamento que emerge. Algoritmos evolutivos são independentes do problema. Você altera o ambiente e uma nova estratégia surge. É assim que a natureza evoluiu por bilhões de anos. E é assim que esse sistema também evolui. Esse foi o vídeo de hoje. Se quiser ver mais conteúdo técnico, eu deixei 2 sugestões com muita arquitetura de software e matemática. Um abraço e até a próxima!